Imagine, por um instante, que você foi transportada direto para o século XIV. A vida na Idade Média era incrivelmente difícil, marcada por obstáculos extremos que fariam qualquer pessoa do nosso tempo desistir em menos de 24 horas. Se hoje já reclamamos das dificuldades modernas, viver naquela época era enfrentar um verdadeiro campo minado de miséria, doenças e desconfortos. Antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! Começando pela alimentação, esqueça os banquetes grandiosos que os filmes mostram. A dieta da população era monótona, sem sabor e muitas vezes perigosa. Os camponeses comiam, quase sempre, um tipo de sopa chamada potage, uma mistura insossa de vegetais cozida até virar uma papa sem gosto. Em vez de legumes escondidos, ela escondia insetos. O pão, alimento básico, era denso, escuro e cheio de impurezas. Como a farinha era moída entre pedras, acabava contendo grãos de areia e pedrinhas, o que desgastava os dentes de forma brutal. E não para por aí. Muitos pães eram contaminados por um fungo venenoso chamado ergo, que causava alucinações, ardência na pele e até a morte. Há historiadores que acreditam que isso contribuiu para os surtos de histeria que levaram a caças bruxas, já que vilarejos inteiros começavam a ter visões estranhas. A carne era um artigo de luxo. Quando aparecia, geralmente já estava estragada por falta de refrigeração. Para disfarçar o cheiro e o gosto ruins, usavam-se especiarias fortes, se houvesse dinheiro para isso. Caso contrário, era segurar o nariz e torcer para não adoecer. A regra dos 5 segundos de hoje se pareceria mais com 5 dias na época medieval. E se você pensou em beber água para acompanhar essa refeição, má ideia. A maioria das fontes de água era contaminada com dejetos e outras substâncias nojentas. Por isso, até as crianças bebiam cerveja, não a que conhecemos hoje, mas uma versão fraca, considerada mais segura, já que a fermentação eliminava muitos germes. Estima-se que um camponês tomava até 8 canecas de cerveja por dia, e crianças começavam a consumir com apenas 5 anos. Em vez de identidade falsa para beber, o que elas precisavam era sorte para encontrar água limpa. Outro alimento comum era o peixe, mas geralmente seco ou salgado. Para quem vivia longe do mar, o peixe demorava dias para chegar e vinha com um cheiro de dar ânsia. Agora, prepare-se para o terror da higiene. Ir ao banheiro significava usar um pinico, um balde guardado debaixo da cama. E o destino do conteúdo? Era despejado pela janela mesmo, direto na rua. Nas cidades, as pessoas gritavam garde-l'eau antes de jogar os dejetos pela janela. A expressão vinha do francês gare l'eau, ou seja, cuidado com a água, que, no caso, não tinha nada de refrescante. Se você visitasse um castelo, encontraria o garderobe, um buraco em um assento de pedra por onde os dejetos caíam direto pelas muralhas. No castelo de Dover, arqueólogos descobriram um desses sanitários com uma queda de mais de 20 metros, o equivalente a um prédio de 7 andares. As cidades não tinham rede de esgoto. Em Londres, por exemplo, havia algumas latrinas construídas sobre rios, mas eram raras. A limpeza era feita por profissionais chamados gone farmers, que recolhiam os dejetos durante a noite e os levavam para fora da cidade. O trabalho era tão nojento que esses homens não podiam frequentar locais públicos, mas ganhavam 4 vezes mais do que um trabalhador comum. O fedor era famoso. O rio Tâmisa, em Londres, estava tão poluído que era descrito como uma aberração de mau cheiro. Papel higiênico. Esquece. As pessoas usavam folhas, musgo, a própria mão esquerda, ou, se tivessem dinheiro, pedaços de lã. Já os romanos usavam esponjas em cabos mergulhadas em vinagre ou água salgada, mas esse costume se perdeu na Idade Média. Depois de passar o dia todo bebendo cerveja para evitar doenças e sem um lugar decente para se aliviar, tudo o que você ia querer era voltar correndo para o século XXI. Mas calma, isso é só o começo. A maioria das pessoas na Idade Média vivia no campo, trabalhando como camponeses em condições extremamente duras. Eles acordavam antes do sol nascer e começavam o dia com tarefas repetitivas e pesadas. Arar a terra com ferramentas rudimentares de madeira, puxadas por bois lentos,
plantar sementes uma a uma com as próprias mãos e colher usando apenas foices. Durante a época da colheita, as jornadas de trabalho podiam chegar facilmente a 14, 16 horas por dia, sob sol forte, sem qualquer tipo de proteção. Era um trabalho tão desgastante que, em média, um camponês queimava mais de 4.000 calorias diárias apenas com esforço físico. Mesmo assim, o pagamento era miserável. O que se ganhava mal dava para comprar 2 pães, e muitos sobreviviam com sopas ralas e pedaços de pão velho. Mas a dureza não se limitava ao campo. Quem trabalhava nas cidades também enfrentava condições precárias. Ferreiros passavam o dia inteiro ao lado de forjas escaldantes, martelando ferro e inalando fumaça tóxica sem qualquer proteção. Muitos desenvolviam problemas respiratórios graves ainda jovens. Já os curtidores, que lidavam com couro, viviam em meio a substâncias químicas e até urina, usada no processo de amaciar as peles. O cheiro era insuportável e os efeitos na saúde, devastadores. Era comum ver esses trabalhadores com a pele amarelada e feridas pelo corpo, causadas pelo contato constante com agentes corrosivos. Tornar-se artesão também não era fácil. Os meninos começavam por volta dos 7 anos, enviados pelas famílias para morar com o mestre. Lá, passavam anos como aprendizes, trabalhando praticamente todos os dias da semana em troca de moradia, comida simples e conhecimento. Era uma vida de disciplina, esforço e pouco descanso. E para os mais pobres, as opções eram ainda piores. Crianças que não conseguiam uma vaga como aprendiz viravam link boys, carregando tochas acesas para guiar os nobres pelas ruas escuras durante a noite, se arriscando em becos perigosos. Outras, chamadas de purefinders, catavam fezes de cachorro pelas ruas, sim, fezes, para vender aos curtidores, já que eram usadas no tratamento do couro. A verdade é que a maioria das pessoas trabalhava apenas para sobreviver, comer, dormir e trabalhar até morrer. E mesmo com todo esse esforço, o mínimo que conseguiam era não passar fome, e às vezes, nem isso era garantido. As doenças eram constantes. A medicina era praticamente inexistente, e os tratamentos eram, na verdade, formas de tortura. Febre, sangria, cólica, sanguessugas. Um manual da época indicava o uso de 70 sanguessugas para certos casos. Crianças morriam antes dos 5 anos, e a expectativa de vida era entre 30 e 40 anos. A peste bubônica matou metade da Europa. Dentistas arrancavam dentes com alicates. Medicamentos incluíam mercúrio, que matava o paciente mais rápido que a doença. Higiene era esfregar as mãos na roupa suja. Mesmo se você sobrevivesse às doenças, ainda precisava enfrentar a justiça medieval, que era caótica, violenta e aleatória. Cada vila tinha suas próprias leis. Algo legal em um lugar podia dar cadeia em outro. E os julgamentos eram bizarros. Um método era fazer o acusado carregar uma barra de ferro em brasa. Se a queimadura cicatrizasse sem infecção em 3 dias, ele era inocente. Outro era jogar a pessoa na água. Se afundasse, estava livre. Se boiasse, era culpada. As punições. Enforcamento era leve. Crimes graves como traição levavam à tortura pública, esquartejamento, decapitação e humilhação em praças. Mulheres acusadas de fofocar podiam ser afogadas repetidamente como castigo. Prisões eram masmorras úmidas e escuras onde o preso só sobrevivia se recebesse comida da família. A tortura era usada até para arrancar confissões. Instrumentos como o potro, que esticava os membros, ou a donzela de ferro, um caixão com espinhos, eram comuns. Confessava-se qualquer coisa para acabar com a dor, e, de qualquer forma, o destino era a morte. Guerras eram constantes. A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Cavaleiros usavam armaduras caríssimas, que só os nobres podiam pagar. A maioria dos soldados usava colchoados, lanças, machados ou ferramentas improvisadas. A arma mais letal era o arco longo, capaz de atravessar armaduras. Arqueiros treinavam desde crianças, e o esforço deformava seus corpos. Uma única batalha podia matar dezenas de milhares, como em Towton, onde 28.000 morreram em um só dia. Fora dos campos de batalha, a população sofria com saques, fome e abusos.
Durante cercos, era comum comer ratos, gatos e até carne humana. Doenças matavam mais soldados do que as próprias armas. As condições eram tão insalubres que epidemias varriam exércitos antes mesmo do combate começar. As cidades eram nojentas. Sem coleta de lixo, restos de comida, fezes, sangue de açougueiros e fumaça se acumulavam nas ruas. O cheiro era insuportável. A maioria das pessoas tomava banho apenas algumas vezes por ano, e muitos acreditavam que banho causava doenças. Piolhos eram comuns e aceitos. Roupas eram ásperas, sujas e reutilizadas até virarem trapos. A privacidade era inexistente. Toda a família dormia no mesmo cômodo, às vezes até com viajantes. Servos estavam sempre presentes, até nas casas mais ricas. O entretenimento era escasso, geralmente violento. Execuções públicas, lutas entre animais ou contadores de histórias eram as opções. A sociedade era rígida. Cerca de 90% da população era composta por camponeses sem qualquer possibilidade de ascensão social. Superstições dominavam a vida. Eclipses causavam pânico, e doenças eram atribuídas a demônios ou desequilíbrio dos humores corporais. A comunicação era lenta. Notícias levavam dias, semanas ou até meses para chegar. Informação internacional quase não existia. Depois de tudo isso, talvez você esteja mais do que pronta para voltar para a modernidade, com antibióticos, saneamento, comida segura e direitos básicos. Porque, por mais que as histórias medievais pareçam mágicas, com castelos, cavaleiros e donzelas, a realidade era completamente diferente. Imagine viver num mundo onde uma simples infecção de dente podia matar, onde tomar banho era raro, e não por escolha, mas por falta de água limpa. Onde ninguém sabia o que era higiene bucal, vitaminas ou vacina. E mais, onde a expectativa de vida não passava dos 30 ou 40 anos, e metade das crianças morria antes de completar 5 anos de idade. Direitos trabalhistas. Nem sonhar. Licença maternidade, aposentadoria, férias remuneradas, tudo isso é privilégio moderno. Na Idade Média, ou você trabalhava ou morria de fome. E, se fosse mulher, sua vida era ainda mais restrita. Sem direito a estudo, sem autonomia, sem voz. A verdade é que, se você vivesse naquela época, sentiria falta até das coisas mais simples de hoje, como uma privada que funciona, um paracetamol ou um pão quentinho sem bolor. A Idade Média pode até encher os olhos no cinema, mas viver lá? Só na fantasia mesmo. Se você curtiu esse mergulho pela dura realidade da Idade Média, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo. Você conseguiria sobreviver um único dia naquela época? Ou ia pedir arrego antes do almoço? Cara sorrindo de boca aberta e suando frio. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Tem muito mais curiosidades chocantes vindo por aí. Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.